Bora ver, meu povo! Você está no Comente Bíblia e hoje eu estou aqui primeira vez. Comigo, meu primo Humberto. Meu inimigo é o primo, irmão, amigo. Hoje também, eu estava há pouco tempo agora com a minha sogra aqui. Hoje é aniversário da Ana Laura, minha sobrinha. É um dia todo especial, mas eu não poderia deixar de fazer uma gravação aqui rapidinho para passar a mensagem de hoje. E, de preferência, com alguém que tem compartilhado comigo aqui na obra do Senhor, né, do púlpito e de tantas outras coisas. Tem sido, assim, um reforço para nossas vidas e ministério aqui em Limoeiro do Norte. Seja bem-vindo, primo. Amém, obrigado pelas palavras, muito bom. Aprendi muito, o que eu sei, eu aprendi com você. É isso aí, cara. Bom, hoje nós vamos dar uma olhadinha na página 1086 da Bíblia em Ordem Cronológica. Só lembrando, essa aqui, olha, essa Bíblia não é minha, estava emprestada com outra pessoa, eu tive que pegar de volta para dar seguimento, porque o host se alimentou com a palavra de Deus na última quarta-feira. Hoje é dia 6, né? Se eu não estiver enganado. 6 de agosto de 2022, negada. Bom, queridos, o texto que nós vamos meditar hoje está em Lucas 11, do versículo 14 ao 36, onde vai falar da expulsão de demônios e de outros assuntos que Jesus fala com as pessoas, né? No momento em que ele está expulsando esse demônio, na hora que ele está fazendo a obra de Deus. E é interessante. A primeira coisa, antes de lermos aqui, a gente citar sempre que o Senhor Jesus está fazendo a obra do Pai, sempre, 100% das vezes, ele próprio encontra obstáculos. Será que eu e você não iremos encontrar? Né? Então, você que, como diz a Bíblia, né, que cada um que segue piedosamente ao Senhor sofrerá ou padecerá perseguição. Sim, porque esse mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós permanecemos no Senhor e estamos aqui em nome de Jesus. Vamos ao texto rapidinho. O texto está em Lucas 11, como eu falei. No versículo 14 diz: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Presta bem atenção. Não fala detalhes dessa expulsão em particular, mas diz que quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Bom, esse versículo 14, qual é o comentário que a gente teria para fazer? É simples. Toda enfermidade que tem raiz espiritual ou em uma entidade espiritual que está ali, é fácil de resolver. Você olha pela pessoa que era muda, ela começa a falar, o demônio saiu, o demônio que estava prendendo a voz, a fala daquela pessoa foi repreendido, logo a pessoa foi também curada, né? É uma cura que, assim, não era uma coisa que ele nasceu mudo, era um demônio que estava prendendo aquela pessoa ali. O versículo 15 já diz que alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios, e outros o punham à prova pedindo-lhe um sinal do céu. É triste, né, judeu? Não é triste? Acabou de fazer um sinal. É um sinal, não é? Um milagre, né? Acabou de fazer um milagre. O cara não falava. Ele sarou daquilo. O demônio saiu. O cara tá de boa. E aí os judeus, aqui quando falo os judeus, eu quero que você não entenda assim como a nação judaica ou Israel, mas os religiosos estavam ali. Ei, me dê um sinal. Meu amigo, eu vou te falar a verdade. Só no concreto, né? Pedala Robin na nuca desse. Fosse eu, né? Vira pra lá, olha lá. Direção que o sol tá nascendo. Pá! Fazer você levitar aí. Vou fazer. Você quer um. Boa! Você quer um sinal? Tá. Sobe! X-Men! Teria poder, né? Comeu sobre as águas. Pá! Não precisava matar, não. Só dar uma queda boa. Susto. Né? Eu duvido que eles começassem a ficar fazendo pergunta besta, né? Depois. Aqueles que fossem evitados, eles iam evitar. E eu não ia. Ia evitar com certeza. Rapaz, você tem uma inclinação legal. Eu não sabia que você tinha esse pensamento, não. Legal. Aí o Senhor terminou de fazer um milagre, um sinal. É um sinal. Mais do que levitar, né, eu acho. Mais do que levitar, porque eu vou fazer você levitar. Mas o que tem de muito nisso? Agora um cara que não falava. Um cara que não falava voltou a falar. E esses sujeitos, vem pedir mais um sinal. É de perder a paciência e endoidar o juízo de qualquer pessoa de Deus. É preciso muito do Espírito Santo de Deus, porque um dos dons é longanimidade, né? Que tem a ver com paciência. Paciência. A gente precisa. O outro é domínio próprio. Se não tiver isso, se você pegar uma pessoa que tem revestimento de poder, mas não tem domínio próprio, nem paciência, vai dar ruim, porque vai acontecer coisas assim. Se juntar com a criatividade que ele teve aqui, você quer um sinal? Sobe! Voa, nego, vai acontecerá. Tá o domínio próprio aí. Domínio próprio. Bom demais, eu gostei dessa aí, primeiro. Bom, então aí, olha só. Aí quando eles acusam Jesus de estar
fazendo aquilo, né, por Satanás, ou por Beelzebu. Aí, versículo 17, Jesus, conhecendo seus pensamentos, diz, olha, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Tem muita coisa que a gente poderia conversar sobre esse versículo 17. Porém, o que Jesus está querendo fazer aqui é se antecipar. Ninguém falou como Jesus, eles estavam falando entre si. Não, ele está falando com o Beelzebu, outro, não, me dê mais um sinal aí para eu ter certeza que você é o Cristo. E Jesus disse, ei, Beelzebu não. Eu fiz algo aqui que é contra ele, né? Expulsando o demônio dele, né? Uai, o demônio estava deixando o cara mudo. Eu tiro o demônio dali. O demônio enviado de Satanás. E eu estou fazendo esse nome de Satanás? Porque Beelzebu, Baal-Zebub, era o Baal do resto do sacrifício, né, onde dá mais mosca. Né? Baal-Zebub é o Senhor mosca. Né? Então, veja bem, o que acontece? O Senhor está dizendo, não, peraí. Vamos voltar ao raciocínio lógico. Eu estou fazendo uma coisa lógica aqui. Eu expulsei um demônio, então eu não posso estar. Satanás perdeu, né? Como você disse, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. E aí, já era. Você está trabalhando para ele? Como é que eu estou expulsando Satanás em nome de Satanás? Que loucura é essa? Como é que a pessoa faz isso sem seguir um raciocínio lógico? Acusar o Senhor Jesus de estar trabalhando em nome de Satanás. E aí ele diz ainda uma coisa interessante. O reino dividido não vai prosperar, vai ser arruinado. E uma casa dividida contra si mesma. Não é dividida para cada um buscar um interesse próprio, mas dividida contra si mesmo, ou seja, um grupo daqui, da casa, e outro grupo daqui se degladiando. Toda casa dividida contra si mesma cairá. Quantas casas ou quantas famílias estão caídas em nossa nação? E é por causa disso. Por causa disso. Quantas casas... hoje, as pessoas dizem que as pesquisas, meu primo, apontam que quase metade da população brasileira só tem nome de mãe. Lares divididos. A casa se dividiu. Essa dividiu logo no início, né? Chegou nem a dar o nome pro filho. E aí? A casa dividiu. Acabou. Ficou só com o nome de mãe. Cada um vai pro seu lado. Cada um pro seu lado. Aí está. Caíram. Metade da casa da nossa nação está caída. Tá bom? Por quê? Por que a casa está caída? E você vai olhar a situação das casas. Ausência de pai. Os homens estão aí, segundo, terceiro casamento. Ausência de pai. E as pessoas estão tentando anular. O tempo atual, parece que o esforço de Satanás, que é o príncipe desse mundo, é anular a figura de pai. Né? Não vamos só dividir e derrubar a casa. Nós vamos sumir com a figura masculina, a figura de pai, de paternidade, porque é assim que Deus se apresenta. Deus se apresenta como o pai, que é o esteio, é o provedor, é o protetor. Ponto final. É o sacerdote. Se tirar essa figura, acabou. Todos nós perdemos, não é só o Playboy que perde, não. E aí, olha, ele ainda reforça, olha o versículo 19 aí, Pirmigo, olha. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Eita, pancada na cara deles, hein? Se eu estou expulsando o Satanás, então... Jesus está lembrando aqui que a primeira vez que ele mandou os apóstolos em comissão de 2 em 2, eles expulsaram muitos demônios e eles voltaram alegres, dizendo assim, os demônios se nos submetem por causa do teu nome. E Jesus, não, mas... Os pais deles estavam ali, né? Provavelmente os pais de alguns estavam ali. Por quem os vossos filhos estão fazendo isso? Ou seja, os filhos daquela geração, os 12 apóstolos, né? E aí está dizendo que no final, esses 12 apóstolos vão estar julgando aquela geração de religiosos. Porque não tem entendimento de Deus, tem zelo, aqui é o grupo de Paulo. Fariseus, saduceus são zelosos, mas não têm conhecimento de Deus. E aí o Senhor está agora baseando a sua tese, né, a sua afirmativa, refutando a acusação deles. Verso 20, ele diz, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus já está aqui. Verso 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte do que ele o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava tanto, né, e divide os despojos. Ou seja, o que Jesus está dizendo que aqui, nesse cenário, é o seguinte. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Satanás aquele demônio estava na casa, na vida daquele homem mudo. E estava lá. E ele era forte, ninguém tirava ele. O cara continuava mudo. Mas Jesus, que é mais forte do que Sansão, mais forte do que Sansão, chegou e simplesmente com uma mera palavra, sabe? Tirou a armadura. Acabou. Restituiu tudo que
devolveu a vida do homem. Ele voltou a falar. Sabe, que coisa maravilhosa você poder falar, não é? Amém? Então o que ele está dizendo é que houve um confronto aqui, e ele está dizendo o seguinte... Isso é de adversários, né? Não de quem está junto. Existem adversários aqui, ó. Eu sou o filho de Deus, estou aqui trabalhando para a libertação das pessoas. Quem está na vida das pessoas escravizando é Satanás. Eu não estou fazendo nada em nome dele, estou fazendo em nome do meu Pai. Nós somos dois grupos diferentes. É isso que ele está querendo clarear para nós. E no versículo 23, ele chega a dizer, tem mais uma coisa, presta atenção. Quem não está comigo, está contra mim. Nada de fazer isso em nome de Satanás, né? Quem não está comigo está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor está descendo a mão na cara deles, dizendo, ei, vocês não têm nada comigo. Há pouco tempo houve uma discussão e o Senhor disse para eles, vocês são filhos do diabo, vivem fazendo a vontade do diabo. Eu vim do meu pai, eu conheço meu pai. Vocês nem entendem o que eu digo, parece que eu estou falando em outro idioma, entende? E aqui Jesus está batendo forte neles, dizendo, olha, vocês não estão comigo, vocês estão espalhando, eu estou aqui em nome de Deus e vocês estão em nome de quem? Em outras palavras, Jesus estaria argumentando para reverter o que eles acusaram, o que eles disseram. Ou seja, quem está fazendo obra em nome de Beelzebul é vocês, não sou eu. Porque há quanto tempo vocês estavam aí com esse homem aí sem poder falar e vocês não fizeram nada? Se vocês pudessem fazer, teriam feito? Teriam. Mas aí seria Satanás expulsando demônios. Por isso, não existe isso. Não existe. Há uma guerra, né? Aí um confronto. Então, aí no versículo 24 vai falar o que acontece quando um espírito imundo sai de um homem, né? Aqui é bom a gente observar que, até a gente falou, né, no início, quando um espírito sai de um homem, bom, a expressão melhor seria quando um espírito é expulso. Ele não sabe porque quis. Os bens dele estão ali, o valente que está dominando a casa é o demônio que está dominando aquele homem. Ainda é referendo-se à expulsão do demônio que estava naquele homem. E então, ele foi expulso. Quando o espírito imundo é expulso de um homem, ele vai para lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí, ou de onde foi expulso. Essa casa era aquela pessoa, e quando é expulso de uma pessoa, bom, ele sabe, não encontra lugar em outra pessoa imediatamente, porque ele é expulso para um lugar árido. Espiritualmente falando, onde é lugar árido? Nós estamos falando de demônio, não estamos falando de uma pessoa física. Lugar árido, no meu conceito e entendimento, seria alguns lugares, espiritualmente falando, os lugares onde estão os marcos naturais que dividem cidades, por exemplo, territórios, estados. Naquelas fronteiras tem uma faixa, geralmente tem uma faixa, que não pertence nem ao Principado A e nem ao Principado B. São lugares áridos. Não tem ninguém morando ali, geralmente. Às vezes tem, mas quando tem, está sob a autoridade de quem? De ninguém. Entendeu? É muito difícil ter pessoas em lugares áridos, porque as pessoas estão geograficamente definidas em cidades, em territórios ou em principados. Como no caso daquela legião que foi expulsa, os demônios diziam, não nos expulse para fora do nosso principado. Porque se fosse expulso, iria para esse lugar. Árido. Que não tinha nada para eles ali. Não tinha nada. A forma que tem deles voltarem, se eles foram expulsos para lá, foi porque foi a força. Como é que eles fazem para voltar? Ele volta, encontra a casa vazia e tal. É se a porta não estiver fechada ou se não tiver ninguém lá dentro. É outra realidade. Aqui você vê que o espírito imundo foi expulso. Mas ficou sem ninguém na casa. Mas o cara não tinha Jesus como Senhor. É uma realidade. Se não tem ninguém na casa. Ninguém, ele vai voltar e vai trazer 7 piores do que ele. É bom entender que quando tem um demônio, fala de um demônio, né? Que era mudo e tal. Para dominar uma pessoa desse jeito é um grupo. Não precisa ser 600. Mas é um grupo de demônios. E é um que fala por esse grupo. Mas agora ele está dizendo que esse líder vai e busca mais 7 no mesmo nível de maldade e de autoridade que ele tem para vir para dentro desse cara. Bom, para mim foi uma maravilha hoje. Esse vídeo vai ser dividido entre hoje e amanhã, parte A e parte B. Agora nós estamos terminando a primeira parte. Fica conosco aí, a segunda parte amanhã.